ouvindo. Por que não apareceu aqui? Tinha que aparecer isso aqui. Ai, Deus. Vocês estão conseguindo ver? A apresentação, não? Então, peraí. Está errado de novo. Vamos lá. Apresentar agora. Aí eu preciso fazer o que aqui? Compartilhar o quê? Você vai, olha, apresentar agora, você vai colocar a tela inteira. Isso eu já coloquei. Aí você vai clicar naquele quadradinho que aparece, compartilhar toda a tela, aí aparece uma tela. Clica na tela, aí depois você clica em compartilhar, no azulzinho. Tá, aí agora eu posso abrir o PowerPoint, não é isso? Isso, agora pode abrir. Agora vai aparecer. Pronto, está aparecendo. Aí aperta ocultar, tem embaixo. Aí apertou ocultar aqui. Isso. A gente ainda tem mais 3 encontros, eu vou aprender, pode deixar. Então, hoje nós vamos estudar dos capítulos de 11 a 20, né? Deixando sempre claro nos nossos corações, né, essa frase do Emmanuel, que está no livro do André Luiz: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Para todos nós. Hoje, o nosso conteúdo, a gente vai falar da nossa bibliografia, vamos fazer um apanhado rápido do que estudamos nos capítulos anteriores e vamos fazer o capítulo de 11 a 20 e um refletindo com Emmanuel. Então, basicamente, não houve modificação, tá, daquilo que nós usamos no mês passado. Incluímos somente o livro O Consolador, que é da autoria do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, nos capítulos anteriores, nós estudamos a bênção do anonimato nas mensagens, que a morte por si só não nos modifica, né? A descrição do local onde o André Luiz estava antes do resgate, a importância da sintonia com bons pensamentos e a prece coletiva, o suicídio inconsciente, a importância das nossas atitudes perante a vida, a reforma dos nossos pensamentos e o silêncio das lamentações, há múltiplos locais onde habitam os espíritos conforme a sua progressão moral, a organização e hierarquia na erraticidade, a alimentação varia conforme a progressão espiritual e a importância da água. Vamos, então, iniciando agora com o nosso capítulo 11. Como nosso lar, existem incontáveis outras colônias espirituais. É citada a de Alvorada Nova, vizinha e inspiração para a criação de nosso lar. Fala-se sobre a divisão administrativa que existe nas colônias citadas e sobre a ascensão do trabalhador em nosso lar. É informado sobre o benefício da música, que intensifica o rendimento dos serviços de todos na colônia. São as notícias do plano. E aí a gente traz como conteúdo para a gente poder entender, né, como é que funciona essa questão dessa divisão administrativa. A gente já tinha visto que existe, né, a questão da hierarquia, que existe um governador da colônia de nosso lar, que ele tem os ministros que o auxiliam, são 72 ministros, divididos em 6 ministérios, e que a esses ministérios são subordinados outros trabalhadores, em torno de 3.000 trabalhadores naquela época. Né? E o Ricardo ele fez uma observação importante, que o nosso lar que a gente conhece, né, é o nosso lar que está contado no livro. Posso botar esse alto-falante aqui para ativar? Oi? Posso continuar? Vamos lá. Então, como o Ricardo tinha colocado, é importante a gente lembrar que o nosso lar que a gente conhece é um livro que foi trazido para a gente, para o nosso conhecimento, nos anos 30. E assim como nós evoluímos, né, dos anos 30 até hoje, muito provavelmente
a colônia também evoluiu. Então, se naquela época existiam em torno de 3 mil trabalhadores, provavelmente esses trabalhadores hoje aumentaram, né? E essas responsabilidades também aumentaram, né? Porque a gente vem assistindo, né, de forma sucessiva a questão dos desencarnes aqui no planeta, né? Nós temos notícia desse momento em que nós estamos atravessando essa transição que estamos passando aqui no planeta nesse momento, que já prepara a gente para um mundo mais evoluído e mais equilibrado. Então, muito provavelmente, para que isso tudo aconteça, e esses espíritos que precisam, né, reencarnar aqui para compor esse novo mundo que a gente está assistindo, está verificando nessa transformação que a gente está vendo agora, isso tudo precisa de novas planificações. Por quê? Porque os espíritos, naquele tempo, eles tinham menos conhecimento do que tem hoje, porque nós aqui também aproveitamos muitas coisas que nos foram dadas. Então, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª do capítulo 3, que trata da lei do trabalho, eu peguei 2 questões para a gente poder associar toda essa questão, né, de trabalho e organização que existe dentro da colônia. A pergunta 674, que é: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Se a gente fizer uma analogia, né, pequena dessa questão de lei do trabalho com a nossa vida no dia a dia, vamos imaginar o seguinte: nós trabalhamos de forma mais regular, pelo menos a maioria, de segunda a sexta-feira. E quando chegamos no final de semana, o nosso planejamento sempre é descansar. Já pararam para pensar que a gente não descansa? Porque a gente sempre tem uma atividade para fazer, relacionada ao nosso bem-estar, que seja, mas assim, no sentido da organização da nossa casa, ou a gente precisa preparar trabalho da faculdade, ou a gente já precisa planejar alguma coisa, até para o nosso trabalho mesmo para a semana seguinte, que os nossos momentos de descanso, ou seja, de ociosidade, também podem ser preenchidos com coisas interessantes, como a gente ler, assistir um bom seriado, né? Ter a oportunidade de estudar. Nesse momento em que a gente está vivendo, a gente tem aproveitado muito essas questões de estudar pela internet, né? E a casa mesmo oferece todos os domingos um estudo bem interessante. Então, como a gente tem tudo isso, na verdade, a gente precisa assim, se conscientizar de que nós fomos criados para o trabalho, né? Não são poucos os casos das pessoas que se aposentam e decidem que não vão fazer nada e, a partir daí, começam a trazer para o seu corpo algumas doenças, algumas enfermidades, porque, ou seja, de origem emocional ou mesmo até de origem física, porque eles acabam abrindo, de uma certa forma, a guarda para algumas questões de enfermidade que antes eles não tinham, tempo, né, para ter, porque tinham mais. Então, nós fomos feitos para o trabalho, né? Literalmente assim, como tudo na nossa natureza foi feito para o trabalho, né? A árvore, ela passa por todos os seus processos e chega lá no inverno, perde as suas folhas para depois recuperar tudo novamente na primavera e iniciar todo o seu ciclo. Então, nós fomos feitos, de fato, para o trabalho e precisamos ter sempre essa consciência. O que precisamos? Da disciplina de perceber aquilo que... criar uma hierarquia dentro daquilo que a gente precisa fazer na nossa vida e organizar as nossas tarefas para que a gente consiga ter o nosso momento de trabalho e o nosso momento de descanso, que é importante, tanto para o nosso corpo físico, quanto para o nosso corpo espiritual, porque o nosso espírito precisa fazer algumas coisas quando, né, estamos no nosso momento de sono físico. Na questão 678, em mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar?
A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. E aí a gente acaba, né, associando até ao último comentário que foi feito. Alguma pergunta? Podemos seguir? Vamos lá. Lembre-se que eu não consigo ver vocês, tá, gente? Então, se vocês precisarem falar alguma coisa, vocês precisam me sinalizar mesmo, tá? Cristina, você está apresentando? Porque Sim. eu não estou vendo a sua apresentação aqui, não. Vocês estão vendo, gente? Estava, mas parou. Eu acho que saiu. Espera aí, então deixa eu voltar tudo de novo aqui. Engraçado, eu tô vendo, mas só que eu tive que fixar a tela para poder ver. Entendeu? Não dá mais Engraçado, aquela não, mas agora o apresentação Google que Meet está aparece me dizendo automaticamente. aqui. O Google Meet está me dizendo que eu não estou mais apresentando. Que Gente, estranho. tinha uma pessoa aí levantando a mão. Deixou Eline. de aparecer. Eline Melo. Ela levantou a mão várias vezes. A Eline, olha, a Eline, então a Eline está conosco. Ela levantou a mão várias vezes. Engraçado, o Google Meet está me dizendo aqui, você não está mais apresentando, a sua tela continua visível durante a apresentação de outra pessoa. Clique aqui para voltar à videochamada e retomar a apresentação. Mas vocês estão me enxergando agora, né? Só Sim, não estão então. vendo o slide, porque eu também não estou apresentando mesmo agora. Aí aqui ele diz, retomar a Sim, apresentação. estamos vendo você bem. Retoma assim. Tá. Será que a Eline consegue falar agora o que ela quer ou eu posso voltar? Eline, você está aí, Eline? Pode falar aí. Ela levanta a mão, mas ela não fala. Ela levantou. Aqui, ó, Eline Melo levantou a mão. Pois é. Ela está aqui. Oi, Eline, pode falar. Eu estou vendo você. Você está me vendo? Sim, Tá me vendo? agora eu estou. Cadê a minha foto? Eu não me vejo. Eu. Então, assim, na realidade, eu também não estou vendo você, mas eu estou vendo que a sua câmera está aberta. Colocou na apresentação, Cris? Vou voltar aqui agora, já que ela não falou nada, tá? Vamos lá, retomar a apresentação. Pronto, agora está entrando. Está entrando. Entrou. Oi? Agora apareceu. Tá. Então, vamos lá. Vamos falar agora do capítulo 12 sobre o umbral. Então, esse capítulo informa o que é um umbral, a natureza dos seus habitantes e a relação com os encarnados. É descrito que o umbral começa na crosta terrestre, com os encarnados que não se decidiram cumprir os deveres sagrados e de profundo interesse para os encarnados, já que seus habitantes são seus companheiros imediatos, separados somente pelas leis das vibrações. O umbral caracteriza-se por ser um local de grandes perturbações, por abrigar espíritos infelizes, malfeitores, materialistas, revoltados, desesperados. E como todo espírito é um veículo de forças que criam, transformam e destroem. O clima fluídico do umbral é extremamente pesado. Deixa eu voltar aqui para vocês de novo. Vamos lá, vocês estão me vendo, né? Eu fico sempre em dúvida. Então, o que acontece? No mês passado, nós vimos a descrição do André Luiz do que eram aquelas zonas inferiores. Ele não conseguia, de fato, se perceber no umbral, né? Mas ele fez uma descrição do umbral que
É exatamente isso que é descrito e é explicado no capítulo 12. Tá? Então, o que acontece? Quando ele faz aquela descrição dele, ele descreve a questão de seres animalescos, que andavam em manadas, outros espíritos que gritavam, que urravam, alguns que davam gargalhadas sinistras. Por quê? Aquele grupo de espíritos que estavam ali, eles estavam numa vibração tão baixa, né, que a própria, como é que eu posso dizer, a própria vibração do pensamento deles proporcionava a criação de alguns desses seres animalescos, né? Porque é sabido que, do mesmo jeito que nós temos escalas para cima, nós temos escalas para baixo. Então, quanto mais negativo for o pensamento ou o espírito que habita naquele local, mais negativo e escuro será aquela zona umbralina, né? Então, a parte que André Luiz descreveu não estaria nem tanto naquela zona mais inferior, mas já estaria num local assim bem inferiorizado, em que ele tinha dificuldade para respirar, ele não conseguia enxergar a luminosidade, claridade, ele via alguns pontos de claridade, mas não era assim nada muito específico que ele pudesse interpretar que fosse alguma coisa. Tanto que quando ele é resgatado, que ele entra em nosso lar, a primeira sensação de maravilha que ele tem é quando ele enxerga o sol. Né? Quer dizer, para ele foi assim uma coisa, nossa, foi maravilhoso, ele enxergou o sol, tanto que explicaram para ele que aquele sol era o mesmo que aquecia a crosta terrestre, porque, na verdade, nós estamos dentro do mesmo espaço, só que em vibrações diferentes. Então, quando ele tem essa noção, ele começa a enxergar assim, poxa, então, de fato, eu estava num local muito... Ih, caramba, a Eline agora está apresentando. Vamos lá. Vamos ver fixo aqui. Então, o que acontece? Quando ele tem essa sensação de que ele consegue enxergar a luz, de que ele está sendo aquecido pelo mesmo sol da crosta terrestre, ele fica maravilhado com tudo aquilo, porque ele percebe que ele realmente saiu de uma zona muito inferior e foi para um local mais elevado. Tá? Bom, eu agora vou tentar voltar agora para a apresentação, porque a Eline está apresentando. Eu não sei se eu vou conseguir voltar daqui. Oi, tá me ouvindo? Oi? Oi, Eline, eu estou te ouvindo, só que você precisa parar de compartilhar essa apresentação que você está fazendo, Flor. Senão a gente não consegue colocar aqui, tá bom? Eu vou voltar lá, é porque eu não sei mexer e fico clicando aqui tudo, mas deixa eu voltar lá do jeito que estava antes, tá bom? Desculpa. Tá bom, tá tranquilo. Ai, deixa eu ver, mensagem. E só um momento. Voltou ao normal? Acho que voltou sim. Foi sim. Tá normal? Pronto, voltou. Tá, desculpa. Não, tem problema, Então, acontece. no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Então, nós pegamos aqui a questão 160. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? As comunicações espíritas colocam os sofrimentos sob os nossos olhos e, por esse meio, podemos apreciá-los e convencer-nos de que, apesar de não serem o resultado de um fogo material, que efetivamente não poderia queimar almas imateriais, eles nem por isso deixam de ser mais terríveis em certos casos. Essas penas não são uniformes, variam infinitamente segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas o instrumento do seu castigo.
Em uma palavra, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mal que não tenha no mundo espiritual seu reverso e suas consequências naturais. E para isso não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Então, o que a gente pode entender? Que quanto mais negativo, quanto mais penalidades o espírito tenha cometido, mais inferior será a permanência, será o local do umbral onde ele estará permanecendo. Até que ele comece a se modificar e vá se colocando, né, à disposição de receber ajuda, como aconteceu com o André Luiz, que estava assim, num plano um pouco mais alto em relação a essas zonas mais inferiores do que ele realmente estava. Então, é preciso a gente entender que é importante, né, a gente ter em mente que o umbral, assim como os mundos mais elevados, ele também tem os seus níveis de gradação, tá bom? E pelo nível de gradação estará ali permanecendo o espírito, porque aquela legião de espíritos estarão unidos naquele local, considerando não somente a natureza dos seus delitos, mas a vibração dos seus pensamentos e sentimentos também, ok? No capítulo 13, nós vamos falar no gabinete do ministro. André Luiz apresenta-se a Clarencio com o objetivo de voluntariar-se e assiste ao diálogo do ministro com uma senhora que é atendida junto com ele. Apresenta-se aí o atendimento conjunto, onde se ganha tempo com esclarecimento para todos. Ao pleitear um benefício, a senhora percebe que ainda não fez por merecer o atendimento de seu desejo. É preciso cooperar para receber cooperação. Trabalho e humildade são os caminhos para a redenção e o auxílio. E aí, a gente tem uma questão importante nesse capítulo. Quem leu ou ouviu o capítulo, né, recentemente, vai lembrar dessa situação. Essa senhora, ela quer muito ajudar o filho, ela quer voltar para o seio da família, para colaborar com aquela família, e Clarencio começa a mostrar para ela que ela não tem condições de fazer isso, porque ela se negou a receber todo tipo de auxílio no nosso lar. Para todos os trabalhos que ela era designada, ela colocava algum problema. Então, sempre acontecia isso. Ela não conseguia, de forma alguma, se adaptar a trabalho nenhum, fosse pela rigidez do trabalho, fosse porque ela ficava em desconforto em relação a algum outro espírito que participasse do trabalho junto com ela. Então, dessa forma, ela não conseguiu alcançar a condição, né, de ter direito a voltar para o planeta e colaborar de uma forma efetiva para ajudar a família. Muito pelo contrário, se fosse permitido a ela voltar nessas condições, ela provavelmente não conseguiria retornar ao nosso lar e funcionaria como um obsessor da família. Né? Porque ela ia tentar ajudar sem conseguir, se envolveria emocionalmente, como ela já estava envolvida emocionalmente no momento em que ela fez o pedido, né? Porque ela já estava assim, quase que chorosa, pedindo a Clarencio para dar a ela a condição de ir até a família, colaborar com os filhos, e ele mostra para ela que ela ainda não tinha conseguido condição para fazer um serviço como esse. Porque quando a gente dá esse tipo de atendimento, é um serviço que a gente presta. Quando a gente auxilia alguém aqui entre nós encarnados, é um serviço que a gente está prestando para essa pessoa. Como assim? A gente está oferecendo a nossa amizade, a gente está oferecendo o nosso auxílio, a gente está oferecendo a nossa mão, o nosso apoio. Isso é um serviço no bem. Né? Isso é um serviço de caridade que a gente faz com o outro e que faz com a gente também. Né? A gente coloca lá no nosso cofrinho de boas ações e de boas atitudes todo esse serviço que a gente está prestando um ao outro enquanto a gente está se ajudando por aqui,
quer a gente se conheça, quer a gente não se conheça. Quantas são as pessoas que a gente ajuda e que a gente não conhece? Né? Essa teia de caridade e auxílio, de solidariedade, contribui sempre favoravelmente para o nosso cofrinho. E nos dá condição, depois, de assim, participar de serviços melhores, de auxílios melhores. Né? Lá na erraticidade acontece da mesma forma. Então, ela não participou de nenhum serviço de forma ativa e duradoura que pudesse dar a ela a condição de ser útil se voltasse na condição de espírito para auxiliar a família. Então, com isso, né, e como era basicamente o mesmo pedido que o André Luiz ia fazer, ele ficou prestando atenção em todo o diálogo que Clarencio estava tendo com aquela senhora. Mas ainda assim ele ficou na dele. Bom, ela não foi atendida, mas talvez eu seja atendido. Então ele ficou observando o que estava acontecendo ali, mas no final ele percebeu que não era o momento dele pedir nada. Né? Porque ele também não estava em condição. Ele tinha acabado de chegar, estava recém-saído do hospital, então ele não tinha condição nenhuma, né, de sequer ter notícias da família com a qual ele pudesse colaborar de longe, pelo menos em pensamento. Talvez se ele soubesse de algumas questões, que era o fato, né, que envolviam a família aqui, alguns problemas que a família dele atravessava aqui na crosta, ele ficaria mais perturbado e isso voltaria a comprometer o estado de saúde dele no lugar de ajudar. Tá bom? Então, vamos voltar aqui agora. E aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, eu tirei uma parte do não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, das instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. No capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Enfatiza o valor inestimável da atividade profissional quando exercida na intenção de servir ao Senhor da vida. O ministro, com fraternidade, expõe a André Luiz que, pelo seu passado, não poderá ser médico em nosso lar, e sim aprendiz. E isso devido a rogativas de sua mãe, e graças às 6.000 consultas a necessitados nos 15 anos de clínica médica terrena dele, ainda que não tenham sido de boa vontade. Dos atendidos nessas 6.000 consultas, 15 ainda fazem preces a seu favor. Então, voltando. Olha só como, nesse momento, André Luiz ainda é um homem velho. Ainda que ele já tivesse a consciência de que, pelo comportamento dele, ele já tinha provocado suicídio inconsciente. Né? E o médico lá expõe para ele o abuso dos alcoólicos, da alimentação, do destempero, né? Quer dizer, ele tinha um temperamento muito ruim, né? Então, mas ainda assim, ele era orgulhoso, porque, afinal de contas, ele tinha sido médico aqui. Então, como ele estava num hospital, ele podia ser médico lá também.
Só que Clarencio mostra para ele que existe toda uma questão dentro da profissão que é você cuidar de... Você precisa ganhar dinheiro com a sua profissão? Você precisa ganhar dinheiro. Né? Ninguém se profissionaliza pura e simplesmente para viver da caridade alheia, mas pode, através da sua profissão, mesmo ganhando seu dinheiro, fazer a caridade através dela. Né? Porque a gente pode usar da nossa profissão para ajudar uma pessoa ou uma empresa que não tem condição de ter o nosso serviço, de pagar por ele. A gente pode colaborar dando uma orientação, né? Fazendo uma consultoria gratuita para uma determinada pessoa, uma determinada empresa, orientando os meios dela conseguir esse auxílio via serviço público. Então, tudo isso a gente pode fazer através da nossa profissão. Né? O médico ele pode disponibilizar com amor, né, as suas consultas populares, assim como os dentistas também podem. Os engenheiros podem colaborar com as ONGs de natureza mais pobre para atender realmente a classe mais necessitada, ou ajudar ONGs, pessoas que se reúnem sob forma de ONGs para ajudar animais abandonados, que isso também é um problema sério na nossa sociedade, é um problema que atinge o mundo todo, né, essa questão do abandono dos animais, especialmente os domésticos. Então, o que acontece? Você pode fazer tudo isso através da sua profissão. Né? Em relação a essas ONGs que cuidam de animais, os veterinários que se dispõem a ajudar algumas ONGs, dando algumas consultas gratuitas, ou diminuindo o custo de alguns procedimentos para que esses animais possam ser atendidos, isso é você fazer a sua profissão com amor, é você compartilhar tudo aquilo que você aprendeu como profissão e ajudar ao próximo. E foi isso que o André Luiz não fez. Só que como nada do que a gente faz se perde, mesmo que a gente faça o bem de uma forma que a gente não entende que está fazendo bem, tudo, né? A gente até colocou isso na semana passada, né? Tudo de bem de bom que a gente faz tem sempre um peso 2 na nossa vida. Então, de todas aquelas pessoas que ele atendeu, 15 ainda lembravam dele em prece, e isso contribuiu assim favoravelmente para que ele tivesse essa oportunidade como aprendiz dentro do nosso lar. E essa oportunidade que foi dada a ele não foi somente porque ele precisava de um trabalho, mas também porque ele precisava exercitar o seu orgulho de forma positiva. De que forma? Eu não sou o bambambam porque eu sou médico, eu sou o bambambam porque eu sou útil. Né? Ele, com isso, ele aprende, de fato, a ser útil. Que era uma visão que ele não tinha. Então, é muito bacana essa relação de aprendizado, de reflexão que esse capítulo traz para a gente. Vou voltar lá. E do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos aqui do capítulo 25, Buscai e achareis, no item 3. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, será filho de tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que tenha feito. No item 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi à luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá, mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Bem intenso esse capítulo. Alguém quer fazer algum comentário?
Alguma observação, alguma dúvida? Cristina, tem uma pergunta aqui que enviaram pelo WhatsApp, deixa eu passar para você. É sobre o capítulo anterior, né? Pergunta aqui, o umbral é um local físico, por assim dizer, ou ele é uma expansão da mente doentia? Então, como o próprio comentário que a gente fez, onde quer que nós estejamos, se nós não estivermos de bem, o inferno estará conosco. Assim como se nós estivermos de bem, nós estaremos no céu. O que ocorre? Da mesma forma que nós temos, né, nos nossos pensamentos vibrando em energias aqui no mundo material, no mundo espiritual, isso também acontece. Então, se eu sou um espírito que cometi muitos crimes, fiz muitas maldades, tenho muitas dívidas dessa encarnação e de outras que eu não consegui resolver algumas questões, é quase certo que quando eu desencarnar, eu vou para um lugar desse umbral onde a faixa vibratória de pensamentos de espíritos que cometeram delitos como os meus ou parecidos, eles também estarão lá. Então, eu vou seguir naquele nível vibracional. Se eu estou presa a determinadas situações, a determinados sentimentos, muito provavelmente eu vou estar vibrando numa faixa onde outros espíritos estejam também. O umbral, ele do ponto de vista espiritual, ele também é uma vibração. Como a própria cidade espiritual, Nosso Lar, Alvorada Nova e outras que a gente conhece, elas se constituem da vibração dos espíritos. Então, em alguns locais de Nosso Lar, espíritos como André Luiz, naquele tempo, vamos pensar, André Luiz, 1938, quando foi publicado o livro, né? André Luiz, naquele momento, ele não poderia entrar em locais como o Ministério da União Divina, por exemplo. Por quê? Porque ele ainda estava numa faixa vibracional que não dava a ele condição de entrar em locais mais elevados. O espírito elevado, ele tem condição de vir para um local mais inferiorizado. Haja vista que Jesus reencarnou aqui, né? Todo o preparo de Jesus para Jesus reencarnar aqui e contribuir para a nossa melhoria. Então, e da mesma forma, espíritos que têm uma vibração mais baixa, eles vão ficar nessa zona onde espíritos que vibram na mesma faixa que a dele estarão, né? Dentre essas faixas, nós temos espíritos que, vamos dizer assim, mais perspicazes, mais inteligentes, mas que nem por isso estão numa vibração de sentimento, de pensamentos superior. Mas eles se colocam na condição de dominantes e dominam aqueles espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória, mas são mais frágeis em termos de sentimento e comportamento. Fala, Shirley. Oi, boa tarde. Aqui é o Márcio. É porque eu estou usando o telefone da Shirley, que o meu está descarregado. Não, tá bom. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, Márcio. Tudo bom? Eu queria tirar uma dúvida, porque assim, eu me vi agora nessa situação aí dessas vibrações que realmente eu não... Por exemplo, eu tenho os meus conflitos, né, comigo. Claro, graças a Deus, nunca matei, nunca fiz algo pesado assim, mas eu tenho os meus conflitos na parte de não saber, às vezes, dialogar com as pessoas, eu me perder nesses diálogos e acabar errando a mão. Eu luto muito contra isso, tá? Mas tem horas que eu não consigo. Então, assim, essas vibrações aí para o Brau, comigo, como é que seria, né? Como é que eu poderia mais, né, tá captando essa energia para poder estar cada vez menos deixando que isso acontecesse, porque quando termina aquela turbulência toda, eu me sinto muito culpado, eu me vejo lá na estaca zero de novo, no fundo do poço. Então, assim, é um sofrimento que eu vira e mexe, eu arrasto comigo. É uma coisa que eu não gostaria que acontecesse, por mais que eu fique lutando contra isso, e aí, às vezes eu penso, né, a minha penalidade, como é que seria isso no meu lado espiritual, o que eu preciso passar para estar cumprindo essas metas, de estar cada vez mais, né,
diminuindo isso, esse relacionamento meu, essa coisa minha íntima, espiritual, entendeu? Isso me incomoda muito. E aí esse grau, como é que seria? Como é que eu passaria por isso? Eu estaria passando por isso? Vamos lá, seu nome é Márcio? Obrigado. Seu nome é Márcio ou é Márcio? Isso. Márcio. Isso. Então tá, Márcio, vamos lá. Primeiro, a primeira grande questão que a gente precisa colocar aí é que você não tem que se culpar. Você não pode entrar num processo de autoflagelação. Você já reconhece em você uma questão que você precisa corrigir, que é importante, que é com relação à questão de temperamento, que às vezes você se destempera quando conversa com as pessoas. Fique sabendo que você não é o único, todo mundo tem o seu momento ruim, então não é nessa condição de culpa, de autoflagelação, isso não é passaporte para você estar no umbral, não pensa assim, porque não é assim que funciona, tá? Primeiro, a gente precisa, assim, você já identificou que você tem essa questão para resolver. Você precisa identificar quais são os gatilhos que disparam esse comportamento em você, para que você possa começar a se disciplinar. E antes de começar a responder determinadas coisas, você fazer uma pausa, sabe? E às vezes, porque às vezes vale muito mais a pena você usar a técnica do copo d'água. A gente falou da técnica do copo d'água no mês passado, né? É uma técnica maravilhosa que o Chico ensinou. Você pega a água, isso foi Emmanuel que ensinou para ele. Você pega a água, bota na boca e deixa essa água na boca. Enquanto você tiver com um pensamento ruim de dar uma resposta equivocada, o que acontece? Você tiver com aquela água na boca, você está se disciplinando para não fazer aquilo. Um outro recurso que não é desmerecedor, sabe? Muito pelo contrário, em algumas situações vale muito a pena fazer, é você sair daquela situação. De que forma? Você deixa a pessoa até sem resposta, mas você volta a conversar com a pessoa quando você estiver mais calmo com relação àquela situação. E, assim, evangelho todo dia. É pegar uma página do evangelho, entendeu? Ler uma página do evangelho e pede a orientação da espiritualidade para que ajude a você a se controlar mais. Porque isso é uma questão de controle próprio da gente. Entendeu? A Brenda está colocando aqui, o nosso ego inferior. O ego é o nosso maior inimigo, porque o que é o ego? O ego é o nosso orgulho, é a certeza de que só a gente tem razão, sabe? Né, no caso assim, eu sou o pai, sou eu que tenho o poder, sou eu que mando, sou eu que pago as contas. Então, toda essa relação de dominação que muitos de nós temos, né? A mãe tem isso em relação aos filhos, então não é só porque é uma questão de ser ou não ser provedor, entendeu? Só um instantinho, Mariane. Então, isso tudo são questões que, se estão apresentadas para você, são as questões que você precisa resolver. Mas resolver sem culpa. É aquela coisa, você já identificou que você tem essa questão para resolver e, se for o caso, você busca ajuda. Seja através do GRESB, seja através de uma terapia, seja com uma autoajuda em grupo, entendeu? Mas não se coloca nessa condição de que, porque você é assim, você vai para o umbral. Porque não é assim que funciona. Porque, muito provavelmente, muitos de nós que estamos aqui reunidos vamos dar a nossa passadinha lá. Entendeu? Por uma questão ou por outra. Sabe? Então, não acha que, assim, porque a Cristina está aqui fazendo o estudo do nosso lar e, no momento que ela desencarnar, ela vai direto para uma colônia linda e florida. Talvez não. Talvez eu não vá nem para colônias floridas. Entendeu? Talvez eu ainda tenha alguma coisa para purgar lá no umbral, que todos esses anos de estudo não foram suficientes para que o meu ego, né, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade pudesse ser assim diminuída ou acabada por conta do fato de eu estar participando de grupos espíritas e ser palestrante ou ser estudante.
Entende, Márcio? Então, não se coloca nessa condição de que você vai para o umbral porque você tem uma questão que você precisa resolver, que, olha só, legal, você já identificou que você precisa resolver. Isso já é um passo importante. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E vamos estar trabalhando aí para eu estar cada vez mais me identificando, né, com esses problemas e tá tentando ser um ser humano melhor no dia seguinte. Obrigado mesmo. Tá você bom? consegue, pode ter certeza. Muito Fala, obrigado. Mariana. É bem rapidinho, Cris. Era só para comentar que eu estava ouvindo a tua resposta e concordando e pegando até como consegue para mim mesmo. E uma coisa que, se eu puder, para complementar mesmo, é que, assim, eu também tenho essa reação inicial um pouco ruim. Eu acho que é um ponto que eu tenho que trabalhar em mim bastante. E uma coisa que eu tenho praticado, que eu te confesso que antes de começar eu não acreditava muito que funcionava não, mas tem funcionado, é a questão de parar e respirar. Mas respirar com a consciência da respiração. Sabe, tirar uns 2 minutinhos, respirar fundo, se afastar, como você disse, não é se afastar de você ficar sem falar com a pessoa, de você sair do ambiente, é de naquele momento da tensão se deslocar para um outro ambiente, ficar um pouco sozinha, respirar fundo, porque isso dá uma acalmada e talvez não mude num instante a sua forma de pensar ou de sentir, mas muda a sua forma de reagir. Então, essa questão da respiração era só uma observação que, por vivenciar essa dificuldade do Márcio também na minha realidade prática, é uma coisa que tem me ajudado bastante. Aí eu, enfim, achei válido complementar. Sim. O que acontece? A questão da respiração ela é importante porque você respirar com consciência é uma técnica de meditação bem legal, né? Então, você faz aquela pausa e inspira sempre pelo nariz, faz aquela inspiração bem profunda, depois você expira. São, assim, alguns segundos que fazem uma diferença numa reação. E a questão da própria reação em si, né, a gente sempre acha que o reagir é o rebater logo de cara. A reação ela pode ser de muitas formas. Se a gente fizer essa pausa e usar algumas técnicas meditativas assim emergentes, como essa da respiração que você colocou, e você fazer uma coisa que normalmente você não faria naquela situação, isso já desarma aquela outra pessoa que está ali esperando, porque muitas vezes a pessoa já sabe que você vai reagir daquela forma e já provoca, já no intuito de ver você tomar aquela atitude e fazer você se destemperar com relação a algumas coisas. Eu sou uma pessoa que eu não escondo de ninguém, né? Eu sou uma pessoa muito reativa, eu sou muito impulsiva, então eu tenho, assim, utilizado algumas técnicas, né, básicas de meditação para isso, e tenho utilizado muito aquela questão de fazer, assim, a pausa, né? Você está numa situação que você sabe que você vai reagir de uma forma, você faz aquela pausa e fala assim, não, hoje eu não vou pela porta do lado direito, eu vou pela porta do lado esquerdo, ou simplesmente eu vou deixar a porta do jeito que está, e vou virar as costas, vou sair e vou voltar num outro momento. Eu tenho conseguido fazer isso. Eu tenho tido sucessos sempre? Não tenho tido sucessos sempre. Mas agora eu tenho contabilizado mais sucessos do que derrotas, então eu acho que eu estou indo num caminho bom. Entendeu? Porque, às vezes, quando a gente reage de qualquer jeito, a gente contabiliza, não é nem só aquela questão assim do sentimento negativo da vibração inferior. A gente acaba contabilizando, de repente, magoar o outro. Né? Você dá uma resposta de qualquer jeito para a pessoa, você toma uma atitude de qualquer jeito numa determinada situação, e você afasta a possibilidade de você ter uma reconciliação com aquela pessoa, ou ter uma conversa, ou você cria um rompimento ali, porque você tomou uma atitude que você deixou a pessoa muito magoada, você expôs a pessoa a alguma situação pela sua reação que não foi adequado fazer, enfim, muita coisa acontece, e o resultado de tudo isso não é culpa nossa, entendeu, Márcio? Mas é nossa responsabilidade. Então, a gente sempre responde por essas coisas. Mas quando a gente já tem a consciência desse comportamento que a gente precisa modificar, isso já é um passo importante para a gente acertar o nosso caminho.
Tá certo? Vou voltar aqui para o slide. Oh, God. Do capítulo 15, fala sobre a visita materna. Demonstra a perenidade dos laços do amor materno e sua sublimação a favor dos planos do Senhor da vida. Exalta a importância de não nos perdermos em lamentações, buscando sempre o auxílio do trabalho, a modificação da atitude mental, porque nada deve interferir ou modificar o curso das novas experiências. Do Evangelho segundo o Espiritismo, eu tirei do capítulo 14, que fala sobre honrar a vosso pai e vossa mãe, o item 8. Aos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais... Os que encarnam, desculpa, vou ler de novo. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Esse capítulo aqui é bastante interessante porque desde que a Andréa Luiz, né, ingressa em nosso lar, ele tem um interesse muito grande de saber como é que está, onde é que está a mãe, onde é que está o pai, por que eles que o precederam ainda não o procuraram. E toda a ajuda e todo o auxílio que a Andréa Luiz sempre teve, né, no umbral, sempre foi também por interferência da mãe, porque ela sempre foi um espírito muito trabalhador, né, que somatizado, né, somando, na verdade, somando tudo que ela contribuiu enquanto encarnada e mais tudo que ela contribuiu depois que ela desencarnou, deu a ela a condição, né, de ajudar o filho no momento em que ele precisava, que é uma condição diferente daquela mãe que estava conversando com Clarence no capítulo anterior. Então, ela, nesse momento, ela não estava, né, mais sendo membro de nosso lar, ela já estava numa colônia superior, e com isso tudo ela conseguia ajudar o André Luiz, porque esses laços de amor, eles são indissolúveis, né? O laço que prende a uma mãe a um filho é um laço indissolúvel, né? É muito mais indissolúvel o amor materno do que o amor filial. Isso na maioria das vezes. É lógico, né? E a gente tem visto muito disso, infelizmente. Eu mesma tenho uma história, né, pessoal, né, bastante singular nesse sentido, de que nem todas as mães têm esse amor tão maternal, essa dedicação tão grande para com os filhos, ao ponto de que isso se perpetue de forma singela e amorosa, como o que acontece entre a mãe do André Luiz e o André Luiz. Mas a gente não pode esquecer do seguinte, quando a gente acerta os detalhes da nossa reencarnação, algumas questões já estão previstas para a gente passar, né? Com relação ao meu caso de forma especial, eu não tenho como saber como é que foi a minha ligação com a minha mãe numa situação anterior a essa encarnação que nós tivemos agora. Mas, em momento algum, eu deixei de ter gratidão a ela, porque a coisa mais importante ela me deu, que foi a vida. As escolhas que ela fez na vida, é lógico, houve momentos em que eu não pensava assim, claro, eu já fui adolescente, eu fui criança, né? Eu tive algumas vivências que foram muito dolorosas, eu passei por algumas situações bastante complicadas, né? Então, isso tudo pesou para mim durante muito tempo.
Mas depois de um certo tempo, eu comecei a analisar as coisas de uma outra forma. Primeiro porque a gente vai envelhecendo e vai amadurecendo certas questões. E depois eu também me transformei em mãe. Eu também tive os meus filhos. E eu comecei a analisar algumas escolhas que a minha mãe fez sob o ponto de vista de algumas escolhas que eu fiz na vida em benefício dos meus filhos. Então, a gente sempre acaba se colocando no lugar um do outro, porque, na verdade, os nossos papéis eles estão sempre se invertendo. Hoje nós estamos no papel de filho, amanhã estaremos no papel de pais, depois estaremos no papel de avós, depois estaremos naquela situação em que nós começaremos a depender das pessoas, porque a nossa capacidade física vai ficar debilitada, né? Que Deus nos abençoe, que a gente consiga chegar à velhice com condições de nos mantermos por nós mesmos, sem depender desse tipo de auxílio, mas muito provavelmente, pelo menos alguns de nós, precisarão passar por isso. Às vezes até por uma necessidade da nossa própria encarnação, como parte do nosso aprendizado. Então, isso é muito importante a gente analisar, né? Essa questão desse amor, dessa ligação, desse sentimento que envolve uma mãe e um filho, são laços indissolúveis, ainda que talvez numa encarnação que essa relação seja um pouco conturbada, isso com certeza tem condição de ser recuperada através do perdão e através do amor, tá bom? Vamos lá. Capítulo 16, Confidências. Nesse capítulo, conhecemos a situação espiritual dos familiares de André Luiz. A mãe, que vive em esferas mais altas, trabalha incansavelmente para conquistar o direito de auxiliar aos que amam. O pai encontrava-se no umbral há 12 anos. Mesmo sendo um religioso fervoroso, envolveu-se em ligações infiéis que lhe custam uma perseguição espiritual de 2 irmãs infelizes. 2 irmãs também encontram-se no umbral, e a irmã que desencarnara cedo já havia retornado à Terra a fim de ajudar os familiares em situação triste. Sobre sua família, soube que estão bem e que algumas questões demandam de tempo para serem solucionadas. No livro dos médiuns, eu tirei da segunda parte do capítulo 23, sobre obsessão, as causas da obsessão. É a questão 245. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em outras existências. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer que os outros também sofram. Encontra uma espécie de prazer em atormentá-los, em humilhá-los, e a impaciência que a vítima demonstra o exacerba mais ainda, porque é esse o objetivo que o obsessor tem em vista, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio e por inveja do bem, o que os leva a lançar em suas vistas malfazejas as pessoas mais honestas. Mais um detalhe importante sobre esse capítulo, que não cabia aqui para a gente colocar como explicação. Olha a observação que é feita sobre a situação do pai do André Luiz, né? Embora ele fosse um católico fervoroso, ele teve atitudes infiéis. E isso provocou para ele uma perseguição de 2 dessas pessoas com quem ele se envolveu e que se transformaram em obsessoras dele. Quando ele retornou à espiritualidade, né, pela desencarnação, esses espíritos já esperavam por ele. E foi fácil para elas tomarem conta dele, de forma que elas colocam ele numa situação que ele não tem condição de sair dali, né, para um cuidado, um tratamento, uma situação diferente da que ele vivia naquele momento lá no umbral. O que é importante a gente pensar?
Não é o fato de sermos espíritas, ou sermos católicos, ou sermos cristãos de qualquer denominação, ou ter qualquer outro tipo de religião que nos faz melhores do que ninguém. Né? Infelizmente, a gente tem assim, muitas notícias, né, em uma das obras do André Luiz, inclusive, né, mostra muito isso, a questão de pessoas ligadas ao alto clero da igreja, né, que estão sofrendo no umbral durante muitos anos porque achavam que só pelo fato de terem aqueles cargos, isso já daria a eles um lugar no paraíso. Então, houve uma conceituação deturpada, na verdade, da religião e do religioso, e da religiosidade. Né? O que nós temos como religião é um caminho que nos liga a Deus, que nos liga ao nosso sagrado, de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que a gente professa. Mas isso só vai servir de transformação para a gente se a gente pegar todos esses conhecimentos e começar a aplicar na nossa vida, tijolinho por tijolinho, construindo esse homem novo dentro da gente e pegando esse homem velho e botando ele do lado de fora. Assim, olha, isso aqui que faz parte do homem velho não me interessa mais, eu vou colocar aqui o tijolinho do homem novo. E conforme esse tijolinho do homem novo vai chegando, outros tijolinhos do homem velho que estão em volta vão começar a sair também, e outros tijolinhos do homem novo vão começar a ocupar esse lugar. Toda a nossa transformação, ela é gradativa, mas se a gente não pegar os conteúdos de tudo aquilo que a gente estuda e aplicar na nossa vida, terá sido apenas um conteúdo, que ficou aqui essa semente, mas ainda não teve o solo fértil para transformação. Então, se a gente condena nos outros algumas questões, é porque essas questões ainda estão vivas em nós. Nós ainda somos capazes, se não estamos fazendo, somos capazes de fazer. Então, precisamos nos disciplinar para que a gente não faça, para que a gente não cometa os mesmos erros daqueles que a gente critica. Porque criticá-los não faz da gente menos pecadores que eles, faz a gente pecadores diferentes. Então, a gente precisa ter essa consciência. Né? Não é o fato de eu dizer que eu sou espírita, que eu faço palestra, que eu faço estudo, que eu faço projeto, que vai transformar a Cristina numa pessoa, entendeu, Márcio, que tem direito àquela colônia florida lá em cima. O que vai fazer a Cristina ter direito a uma situação melhor quando ela desencarnar é tudo aquilo que a Cristina procurou consertar, naquilo que ela conseguiu já pontuar como questões que precisam ser acertadas, e todo o bem que ela conseguiu fazer, de forma consciente ou inconsciente. Então, isso é que é importante. É quando a gente pode se levantar contra o mal e falar assim, não, você não pode fazer isso porque isso está errado, você não pode fazer isso porque isso vai prejudicar uma pessoa, isso vai prejudicar uma empresa, isso vai prejudicar um animal, isso vai prejudicar a natureza. É eu pegar aquilo que eu aprendi na minha profissão e colocar a serviço da sociedade, não somente a serviço do meu bolso. É isso tudo que faz a gente se transformar. Através da religião, somente se a gente não pegar todos esses conceitos e aplicar na nossa vida, a gente apenas disse que tinha uma religião, mas a gente não teve religiosidade, a gente não foi religioso. É esse cuidado que a gente precisa ter, tá? Para não acontecer com cada um de nós o que aconteceu com o pai do André Luiz, que apesar de ter a religião, não teve um comportamento de acordo com aquilo que era esperado dele. Tá certo? Vamos voltar. Capítulo 17, em Casa de Lísias. Tendo-se restabelecido, é liberado para André Luiz o trânsito entre os ministérios, exceto os de natureza superior, o Ministério da Elevação e da União Divina. Temos o exemplo de constituição de família na colônia, onde ele é recebido como hóspede. No momento da oração, os moradores se reúnem em volta da mesa para acompanhar a prece.
E aí eu peguei no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 6 da Vida Espírita, questão 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, voltam-se os espíritos recíprocas a afeições particulares, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, nesse capítulo, o que acontece? Quando o André Luiz ele recebe alta, ele teria direito a participar como se fosse de uma vila, vamos dizer assim. Né? Ele iria para um lugar porque ele ainda não tinha trabalho, então ele não tinha condição de conquistar um lugar para ele, uma casa para ele. Né? Então, ele precisava se alojar com alguns outros espíritos que estavam nessa mesma condição. Como ele e Lísias, eles ficaram muito amigos, Lísias pediu autorização para levar o André Luiz para a casa dele. Né? Ele convidou o André Luiz, foi aceito, então o André Luiz começou a participar da intimidade daquela família. Né? Muito bem recebido, ele chegou lá, ele viu que todo mundo se reuniu para a prece. Então, ele começa a ver que aquela família que está ali tem uma rotina muito parecida com a rotina das famílias no planeta Terra, pelo menos naquela época. Né? Hoje a gente vive num vulco-vulco danado, filho sai, filho chega, mulher sai, marido chega, mulher sai. Hoje a gente tem uma situação social diferente. Mas naquele tempo, né, existia assim, uma rotina que era básica em todas as casas, eram basicamente o mesmo tipo de rotina. Então, ele começa a participar dessa rotina, e ele começa a ver o instituto da família, né, de uma casa de família dentro da colônia. Então, isso é muito legal, porque ele começa a ver que aquelas pessoas, elas não estavam ali por uma questão aleatória. Elas eram, de fato, da mesma família. Né? Era a mãe, era o filho, era a outra filha, era a sobrinha, era a neta. Todo mundo que estava envolvido naquele lar tinha, de fato, um laço familiar que ia muito além daquilo que se constituiu na Terra por ocasião da reencarnação. Era mais do que corpo, era mais do que carne. Era um sentimento que realmente, assim, voltava para... Eu já vou ver a sua pergunta, Brenda, com calma. Era realmente uma situação que voltava, de fato, para as questões do espírito, para aquilo que é indissolúvel, né? O amor verdadeiro, o sentimento verdadeiro. Deixa eu abrir aqui para eu poder ver o seu questionamento aqui, Brenda. Essas situações não são plasmadas para adequação do espírito? Qual situação? De qual situação você está falando, Brenda? Desculpa, deixa eu falar ao vivo. Da situação realmente de relacionar uma situação da vivência carnal, né, como a situação de estar ali participando de uma família, de estar participando de uma refeição, plasmar roupas, alimentação. Essa situação que eu falo, não seria uma adequação para o espírito ou realmente é como se fosse um espelho ao plano carnal? É isso que é a minha dúvida. Tá. Na realidade, Brenda, o que acontece? É sabido que nós aqui imitamos aquilo que aprendemos, que trouxemos de lá. Né? Porque o mundo espiritual é que é a nossa pátria verdadeira. Aqui é um local escola, onde a gente aprende a se relacionar com o nosso próximo, onde a gente adquire mais conhecimento, né? Veja que hoje nós estamos assim muito ligados às questões tecnológicas. O nosso aprendizado entre o século XX e XXI foi muito ligado às questões tecnológicas. Então, a gente aprende, né? Aqui a gente está aprendendo, a gente está acertando algumas questões que são importantes, né? A gente não vem aqui só para
para aprender a viver no planeta Terra. A gente tem questões que a gente traz de lá, que está lá no nosso planejamento, que a gente precisa resolver da melhor forma possível, né? E como é que a gente sabe disso? Se a gente não consegue resolver numa primeira situação, essa situação se repete, seja com outra pessoa, seja com a mesma pessoa numa outra ocasião, mas você precisa resolver aquela questão. Então, aquilo vai se repetir para você até que você consiga, de fato, sanar aquela dificuldade, né? Então, quando a gente desencarna, que a gente está numa colônia espiritual, ali tudo é energético, tudo é energia. Então, por que você, no início, André Luiz, ele está no umbral? Porque ele estava vibrando numa energia mais baixa. Quando ele consegue vibrar numa energia um pouco mais alta, ele consegue ser resgatado. E aí ele é levado para o nosso lar e consegue ser tratado. Quando ele está em condição, quando o perispírito dele já está curado daquelas feridas que foram ocasionadas pelo mau uso do corpo dele na última encarnação, ele recebe alta. Quando ele recebe alta, o que acontece quando a gente recebe alta de um hospital? A gente tem que ir embora. A gente tem que sair daquele hospital. Então, quando ele saiu dali, ele precisava ir para um alojamento, ele precisava ir para algum lugar onde ele começaria a viver. Como se fosse um albergue, vamos dizer assim. Entendeu? Só que como ele e Lísias fizeram amizade, então Lísias pediu autorização para que André Luiz pudesse morar com ele na casa dele. E ele, tendo essa autorização, fez esse convite a André Luiz, que aceitou. Porque André Luiz ali, no nosso lar, ele não tinha nenhum parente. As pessoas que desencarnaram antes dele, ou estavam no umbral, ou estavam numa colônia superior. Então, ele ali no nosso lar, ele estava sozinho. Ele teve o auxílio da mãe para estar ali? Teve o auxílio da mãe para estar ali. Mas ele não tinha um parente, ele não tinha um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém, um primo, alguém que tivesse ali, tivesse chegado antes dele, tivesse trabalhado, tivesse acumulado o que a gente vai conhecer lá na frente, que é a remuneração, o bônus hora, para que desse condição de montar uma casa. E depois, ainda assim, quando depois de montar essa casa, ter condição de trazer para dentro dessa casa pessoas da família. Então, ele foi abraçado por essa família, ele foi adotado por essa família, entendeu? A mãe de Lísias, inclusive, o recebe como se recebe um filho. E ali ele passa a viver dentro da rotina daquela família, dentro da realidade daquela família. Né? Mas tudo que está ali é tudo energético, é tudo vibração no mesmo nível. Se alguém dali não tivesse condição de estar vivendo naquela parte do nosso lar, dentro daquela casa, não estaria ali. Estaria, talvez, na situação que está ou a mãe dele, num plano superior, ou do pai e das irmãs dele, num plano mais baixo. Consegui tirar a sua dúvida com relação a isso? É porque quando eu li o livro, né, a sensação que me dava é que não haveria essa necessidade com uma elevação vibracional maior. Que, inclusive, no início ele fala do Aerobus, né, que ele falou que aquilo ainda era utilizado porque havia necessidade para ele, mas depois provavelmente não existiria mais porque eles poderiam volitar. Então, eu sempre pensei assim, na minha cabeça ficou a situação de que tudo aquilo mentalmente era plasmado para haver uma adequação vibracional, né, entre planos, né, no caso. Isso que ficou na minha cabeça. Eu fiquei com essa dúvida, entendeu? Sim, plasmado existe essa vibração, existe a adequação vibracional. Só que os espíritos afins, eles se reúnem em família. Aqueles espíritos que conseguiram, através do seu trabalho, acumular rendimentos para ter autorização para montar ali uma casa, uma residência, e receber posteriormente membros da família, eles tiveram essa autorização e esse ambiente foi criado para eles. Né? Porque se a gente analisar, tudo que a gente lê, né, no nosso lar
é tudo muito material. Mas está tudo num plano diferente da gente. Se a gente parar para pensar como é a camada da nossa atmosfera, aqui a gente está no mais baixo. A nossa atmosfera mais alta, a gente não tem condição de respirar o ar de lá de cima. Então, tudo isso é muito plasmado. Peraí, Johnny, para. Entendeu? Gente, desculpa. Ela está sentada aqui, querendo atenção. Então, da mesma forma que acontece isso dentro da nossa atmosfera, acontece isso também dentro do mundo espiritual. A gente, dentro do planeta Terra, a gente tem umas situações diferentes. Se você está no nível do mar, você tem uma capacidade respiratória. Se você se afastar muito do nível do mar, a sua capacidade respiratória já fica prejudicada. Você começa a subir, faz uma trilha, por exemplo, uma trilha em Itatiaia, né, que tem picos bem altos mesmo. Quando você chega a um determinado ponto dessa trilha, você não está aguentando, mas você está dentro do planeta. Você está dentro do planeta, você está dentro do estado do Rio, né? Isso eu estou falando com a gente que mora dentro do estado do Rio. Dentro do estado do Rio, a gente tem vários tipos de realidades com relação a isso, né? Você sai da Tijuca, você tem uma temperatura, você subiu o alto da Boa Vista, que é logo ali do lado, já é uma outra coisa completamente diferente. Você respira de uma outra forma, você sente de uma outra forma. Você sai de Jacarepaguá, você tem uma necessidade, um tipo de ar, você vai para a Barra da Tijuca, você tem outro tipo de ar. Dependendo do lugar da Barra da Tijuca, se você sair de uma parte que não está muito próxima da praia e for até a praia, já é um outro tipo de ar que você respira ali. Né? Então, isso também acontece no mundo espiritual. Né? Você vive de acordo com faixas vibracionais. Então, aquela família teve condição de se reunir naquela casa por várias questões. Aqueles pais, né, a dona Laura e o marido, conseguiram, através de seu trabalho, acumular rendimentos, e a partir dali eles conseguiram conquistar uma casa e conseguiram trazer os filhos e netos para dentro daquela casa. Então, isso é uma forma de ser plasmado, isso? Sim. Por quê? Porque a gente está trabalhando com energia, com vibração de energia. Tá bom? Consegui agora tirar toda a sua dúvida? Adorei a explicação que você fez, adorei, obrigada. Eu gosto de fazer assim, trazer muito para o material da gente, porque tudo aquilo que é bem legal para a nossa realidade é mais fácil da gente entender. Porque se a gente ficar pensando só a nível do que o André Luiz colocou para a gente, fica realmente essa coisa assim que, nossa, é outro mundo. E, na verdade, a gente vive a mesma coisa aqui, só que a gente não percebe. Vou continuar. Obrigada. Capítulo 18, Amor, o alimento das almas. Novas lições sobre alimentação no mundo espiritual, segundo o estado evolutivo do espírito. Na zona do Ministério do Auxílio, onde estavam, o alimento era mais concentrado, mas conforme o espírito se eleva, mais fluido é o seu alimento. Na nutrição espiritual, o amor é o maior sustentáculo das criaturas. O sexo é manifestação sagrada e que a permuta magnética estabelece o ritmo, a manifestação da harmonia entre o casal. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Pábulo significa aquilo que mantém, que sustenta, é o alimento. No Livro dos Espíritos, na parte 2º, capítulo 6, da Vida Espírita, questão 257. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando, à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. No item 8. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos.
E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. E mais uma vez, assim, volta a questão da alimentação, né? Eu não sei se a Eline está presente, mas se não, depois ela assiste pelo YouTube. O que acontece? Nós conversamos no mês passado, né, que houve uma época em nosso lar que todos os espíritos, né, do mais inferior ao mais elevado, se alimentavam da mesma forma, e eles usavam como justificativa que a colônia era muito próxima da crosta e eles precisavam ter esse tipo de alimentação, né? Só que o governador, ele chegou à conclusão do seguinte: olha, entre aqueles que estão recém-chegados, que são realmente mais inferiorizados, eles ainda precisam, sim, de uma alimentação mais densa. Por quê? Porque eles estão mais próximos da crosta, eles estão em unidades da nossa colônia que ainda demandam de uma alimentação mais densa, mais próxima daquilo que eles tinham no planeta. É lógico que essa alimentação mais densa, ela é composta dos fluidos, né, da água e dos fluidos daquele ambiente, né? Ninguém vem aqui buscar cenoura, tomate e batata no sacolão para usar lá. É um outro tipo de alimentação, é um outro tipo de fluidificação. Então, isso é usado para fazer os caldos e sopas, que são usados como alimentação e como medicação desses espíritos que ainda estão mais inferiorizados. Aqueles que são mais elevados, ou seja, que pertencem ao Ministério da Elevação e da União Divina, esses já se alimentam de uma outra forma. Eles já conseguem se alimentar através de fluidos que vêm da própria atmosfera, né? Eles têm a condição de se alimentar até pelas questões da emanação dos raios solares. Então, eles não têm a necessidade, como o André Luiz ainda tem, nesse momento, de tomar caldo e sopa. A família do Lísias, por exemplo, ainda utiliza os caldos e sopas nas suas alimentações. Por quê? Porque a região em que eles se encontram do nosso lar pertence ao Ministério do Auxílio. E todos ali do Ministério do Auxílio ainda se alimentam de uma forma mais densa, tá bom? Eline, você quer falar? Bota o microfone aí para a gente te ouvir. Oi, tá me ouvindo? Tô sim, Eline, pode falar. Tá. Eu acenei a mão só para dizer que eu estou aqui, estou ouvindo, estou prestando atenção em relação à minha colocação no mês passado, ok? Tá bom. Então, você tem alguma dúvida com relação a isso hoje? Não, tá? Ficou claro e é até mesmo porque eu dei uma olhada no livro e eu entendi. Tá bom. Então, eu vou continuar. Ok. Em termos de paus e em termos de espada. Aí, comprei um ar de copa. Aí, na volta, eu comprei um currículo de copa. Capítulo 19, A Jovem Desencarnada. Analisamos aqui as condições da neta de Laura, recém-desencarnada, que sofre ante a lembrança do noivo e culpa-se por transmitir a doença que a vitimou à mãe, além de trazer-nos a reflexão às questões de fidelidade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, eu tirei o item 9. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e amigos, sendo-vos indiferentes os demais. A história dessa menina
né? Ela era noiva de um rapaz, né? E o rapaz, ele durante a doença dela, essa menina teve tuberculose, né? Que era uma doença muito comum nos anos 30. Então, ela, durante a doença dela, ele já havia se afastado dela e começou a se namorar da amiga dela, a melhor amiga dela, né? Enquanto ela ainda estava viva, o noivado ele permaneceu, mas tão logo ela desencarnou, ele começou efetivamente a namorar a moça. Só que ela não entendia isso. Ela achava que ele estava sofrendo muito por causa da ausência dela, ela se culpava porque a mãe tinha contraído a doença por estar cuidando dela. Então, ela levou, né, nessas condições, sentimentos muito ruins. E aí a gente faz uma reflexão. Como é que ela, nessa condição, conseguiu ir para a casa da avó? Se ela estava numa condição bem inferior em termos de sentimentos e pensamentos, por que ela conseguiu ir para a casa da avó? Ela conseguiu esse direito, né, de ir para a casa da avó, porque a avó, ela, com tudo que ela tinha conquistado em termos de recursos pelos trabalhos que ela tinha praticado e ainda praticava no nosso lar, conseguiu, junto a Clarencio, o direito de levar a menina para ser tratada na casa da família. Porque Laura acreditava que com o amor, com a dedicação de todos os parentes, ela se recuperaria mais rápido. Só que como ela ainda estava recém-chegada, ela ainda estava muito fraca, ainda fazia o uso de medicação, ainda fazia o uso reforçado da alimentação, mas o que comprometia mais naquele momento a sua recuperação era o fato de que ela estava muito presa às recordações da Terra, porque era muito recente o desencarne dela. Então, ela ficava vivenciando, assim, um amor, uma fidelidade que, em verdade, o noivo não tinha com relação a ela. Mas ela ainda não entendia isso. E isso era um peso de sofrimento muito grande que ela carregava. Então, ela era uma moça muito triste, que tinha uma amargura muito grande, ela não conseguiu, né, realizar as núpcias da forma que ela desejava, então isso tudo trouxe para ela muitos sentimentos assim de tristeza e indignação, né? E por isso, pelo fato da avó dela ter condições, ter créditos, que ela estava sendo tratada diretamente pela casa da família. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Ai, desculpa, Cristina, eu quero. Eu estava aqui procurando para levantar a mão, não consegui achar. Vocês me escutam bem? Boa tarde, pessoal. Oi, boa tarde, Luciana. Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Uma dúvida com relação a esse tema que você acaba de falar. O fato da neta estar no nosso lar, em termos vibracionais, isso quer dizer que ela estava no mesmo nível vibratório que todos que estavam ali? Ou a avó dela, por ter... Não sei te explicar exatamente como fazer essa pergunta. A avó dela, por ter um tipo de influência ou merecimento, conseguiu levá-la para lá? Então, ela não estava no mesmo nível, né, vibracional daquelas pessoas. Então, ela recebia um tratamento diferenciado, mas ela não estava no umbral e não foi direto para o hospital. Ela foi recolhida direto à casa da família, à casa da Laura, porque a Laura, né, ela tinha assim créditos referentes ao trabalho dela dentro da colônia. Então, ela conseguiu trazer a neta, ela conversou com Clarencio, e Clarencio concordou que para a recuperação da jovem, seria proveitoso que a jovem se recuperasse junto da família, onde ela receberia não somente o tratamento, mas receberia amor, né? Ela estaria junto da avó até que a mãe chegasse, porque também já estava próxima o desencarne da mãe. E quando a mãe desencarnasse, também ia se juntar àquela família naquela casa. Entendeu? Então já havia essa previsão, até porque
Laura estava para reencarnar, então precisava de alguém que substituísse, né, o comando da casa nesse sentido e o cuidado da menina. Mas, nesse momento, o fator que realmente contribuiu de forma favorável para que a menina fosse direto para a casa da avó foi a condição de crédito que a avó tinha. Ok, obrigada. Tá bom? Chegamos no nosso capítulo 20. Noções de lar. Desenvolve considerações sobre o lar na Terra e no plano espiritual. Distingue o papel do homem e da mulher na instituição doméstica. Explica que a convergência deve existir entre o casal, no plano da evolução, estando o sentimento feminino na linha vertical, que busca as aspirações criadoras do alto, e o masculino na linha horizontal, preocupado com as aspirações do progresso comum. Nos fala das raras uniões de almas gêmeas, poucas de almas afins e a maioria de uniões de resgate. No Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 9, da Lei de Igualdade. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Na questão 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Bom, sobre o capítulo 20, nós temos muitas questões, né? Com relação à questão da família. A gente volta a lembrar que nós estamos de uma visão de família dos anos 30, né? Que é anterior à Segunda Guerra, que foi quando começou realmente a mudar, né? O conceito de família foi a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres precisaram ir para o mercado de trabalho porque seus maridos estavam na guerra, né? Então, se precisava de sustento e as mulheres precisavam trabalhar, né? Então, mas o que a questão nos traz, né? Laura, ela faz assim pontuações bastante interessantes. Eu recomendo que se leia o capítulo 20 com bastante cuidado, porque tem muitas questões legais para se pensar ali, né? Quando ela fala da questão de família, que ela fala dos tipos de união, né, que já existia, ela fala da união das almas gêmeas, das almas afins e daquelas uniões que são somente resgate mesmo, né? As pessoas até se unem, a princípio, imbuídas por um sentimento de amor, mas a convivência vai se tornando insuportável, porque quando você convive com a pessoa, tanto os seus pontos positivos quanto os seus pontos negativos ficam mais evidentes, né? E, às vezes, num caso como esse, os pontos negativos acabam se sobrepondo aos positivos. E é a partir daí que se começa, efetivamente, algumas correções, algumas provas e algumas expiações. Então, ela, quando fala dessa questão da mulher, né, ela traz para a gente uma visão, né, do que era a família nos anos 30 e do que deveria de fato ser, né? Porque se a gente pegar e transportar todo esse conceito que ela colocou como visão de família, tá? Nesse livro que foi psicografado nos anos 30, e se a gente trouxer isso para a nossa realidade hoje, a gente vai ver que vai ficar muito ligado àquele conceito lá do Livro dos Espíritos. Aos dois cabem se ajudar mutuamente. Hoje nós estamos entrando num projeto de família, quer dizer, nós já estamos num projeto de família que... Só um minutinho, gente. Nós já estamos num processo de família, ela senta sobre as duas patas, gente. Parece cachorrinho de circo, vocês não sabem.
Ela senta sobre as duas patas e fica pedindo carinho. Então, a gente já tem um modelo em que, como acontece? Nós temos homens e mulheres trabalhando, homens trabalhando e algumas mulheres trabalhando de casa, né? Porque a necessidade obriga que todos nós tenhamos algum tipo de atividade laborativa, lucrativa, né? Então, aquelas que não... Eu não estou falando do home office, não. Tá? Home office é uma situação que se estreitou a partir do ano passado. Eu estou falando de desenvolver uma atividade que a mulher faça de casa, mas que seja trabalho, né? Muita coisa voltada para artesanato, por exemplo, ou algum outro tipo de trabalho que ela possa desenvolver pelo computador, mas que seja trabalho mesmo. Tá? O endereço profissional dela é o mesmo da moradia. Então, e normalmente como é que tem funcionado? Né? O homem, eu vejo muito isso, o homem vai buscar ou levar o filho na creche, porque a mulher chega mais tarde, né? O homem, ele passa no mercado e faz algumas compras, ele ajuda a mulher na limpeza da casa, ele já está ajudando com algumas questões de fazer as refeições, se ele não sabe cozinhar, ele lava a louça, então já está existindo essa interação de forma que esse casal se ajude na formação dessa família. Né? Os que não têm ainda filhos, eles compartilham essas questões mesmo da manutenção do lar, do pagamento das contas. Tudo isso foi se modificando em função da modificação da sociedade. Veja, nos anos 30, a mulher não trabalhava. Muito poucas eram as que usavam assim, a costura ou o bordado como meio de ganhar dinheiro e assim, em circunstâncias muito especiais, porque às vezes as pessoas passavam fome e a mulher não fazia absolutamente nada, ela só cuidava da casa e dos filhos e do marido, era só isso, né? Nós, inclusive, chegamos a conversar no mês passado que algumas mulheres nessa época, elas nem eram alfabetizadas. Né? Aqui no Brasil, o direito da mulher a votar, se não me engano, foi por volta dos anos 40. Quer dizer, a mulher brasileira, nesse momento, não tinha nem direito a votar, não tinha direito a escolher, nada. Mas aí, logo depois, veio a Segunda Guerra, e esse livro, ele é psicografado nessa época, mas ainda não chega nessa parte em que as mulheres elas começam a ir para o mercado de trabalho porque seus maridos estão na guerra. Então, a partir dos anos 40, quando a mulher ela começa a se ver obrigada a enfrentar o mercado de trabalho, aí começa, de fato, o acesso da mulher à escolaridade, depois ela passa a ter acesso à profissão. No início, as profissões são muito definidas. A profissão que a mulher tinha antigamente era ser professora ou ser enfermeira. Raras eram as que chegavam a ser médicas. Né? Algumas, assim, se você entrar na UERJ, né, na turma dos anos 60 de engenharia, eu sei que quando meu filho se matriculou na UERJ, a gente ficou observando lá, tinha uma mulher, porque engenharia era um curso extremamente masculino. Hoje você já vê mais mulheres engenheiras, mas tinha uma mulher na turma dos anos 60, não me lembro qual é o ano, assim, mas se olhar lá no andar de engenharia, tem lá. Aí você começa a observar, alguns nomes são bastante conhecidos, né, da sociedade, e está lá o nomezinho dela sozinha lá. E aí a gente ficou até curioso, será que ela conseguiu se formar? Acho que conseguiu se formar, porque chegou lá e tal. Então, o que acontece? Eu falo isso porque eu faço terapia ocupacional, assim, eu sou o único homem da minha sala, praticamente, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre vi como uma questão, tipo assim, a mulher como esse espaço de cuidado e o homem não, por isso que o homem acaba não procurando. A gente vê isso, uma situação ao contrário na medicina. A medicina tem bastante homem, mas nas outras áreas da saúde acaba tendo mais mulher do que homem. Entendeu? E antigamente aquilo que era assim, considerado profissão feminina,
na área de saúde eram as técnicas de enfermagem, né? Então, assim, as enfermeiras, né, de uma certa forma, a gente teve, inclusive, uma bem famosa na história da guerra, Ana Nery e tal. Então, mas você não via também os técnicos de enfermagem, porque aos homens era dado o cargo de médico, né? O homem tinha que ser médico, a mulher tinha que ser enfermeira, porque a mulher é a que cuida. Na verdade, a mulher é a que cuida. Então, considerando tudo isso, durante todo esse tempo em que a sociedade foi evoluindo e obrigatoriamente, né, as famílias tiveram que se adequar a esse novo modelo de necessidade, esses casais eles vão precisando se ajustar, né? O que a gente ainda precisa de ajuste? A gente precisa de mais uniões de alma gêmea, mais uniões de afinidade e menos uniões de reparação, né? É esse caminho que a gente precisa chegar, né? Porque em termos de se ajudar, de se ajustar, legal. A gente precisa entrar nesse conceito da união da alma gêmea, né? Aquele amor que realmente é fraterno, aquele amor que realmente transforma, aquele amor que faz você caminhar junto para a sua missão de vida, não é isso? Que é o sonho de todo mundo, é ter o seu casal, é formar a sua família desse jeito, né? Só que, às vezes, a gente pensa que vai ser de um jeito e acaba sendo de outro. Mas, ainda assim, a gente tem que procurar fazer das nossas relações relações de reconstrução, qualquer que seja, né? Se a gente não tem condição de viver uma relação de alma gêmea, se a gente não tem condição de viver uma relação de almas afins, se a nossa relação ainda é uma relação de necessidade de reparação, que a gente faça essa reparação da melhor forma possível, para que a gente não saia dessa relação mais comprometido do que quando entrou, porque senão a gente tem que voltar para reparar ainda coisas piores, né? Então, uma outra coisa que a gente precisa é perder esse conceito de que na próxima encarnação a gente resolve. Não, a gente tem que se conscientizar que a gente precisa resolver as nossas questões agora, sabe? Se você não consegue estar casado com a pessoa, quando você descasar da pessoa, não transforme ela no seu inimigo, especialmente se houver filhos. Porque essa pessoa pode deixar de ser seu marido ou pode deixar de ser sua esposa, mas nunca vai deixar de ser pai e mãe de seus filhos, né? E procurar a harmonia dessa relação pode ser exatamente aquilo que você precisava consertar quando você se casou com aquela pessoa, quando você se uniu com aquela pessoa para uma reparação de alguma falta. Talvez o que tenha faltado em todas as vezes que vocês se encontraram tenha sido exatamente a harmonização da relação. E quando você consegue isso, já é um passo importante para que essa reparação ela se dê e ela se construa. Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos agora. Eu trouxe um item aqui do Consolador, né? Porque fala de alma afim, alma gêmea e união de resgate. Está no Consolador, no item, na parte terceira, né, que fala de amor e união. Na questão 323. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentaram a separação das almas que os sustentam como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas. Atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se para os seus corações,
a da ventura de sua união pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte, perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. Isso é claro de Emmanuel, né? Eu vou passar aqui o Refletindo com Emmanuel e a gente volta a conversar. Observa o que desejas e o que fazes, a fim de que ajuizes com segurança sobre a felicidade que procuras. Por que eu coloquei esse texto do Emmanuel para a gente refletir? Porque nesse capítulo 20, entre as muitas coisas que Laura explica, ela fala exatamente dessa questão que envolve a neta e o noivo, que ficou encarnado, né? Então, ela coloca que ela ainda precisa, né, explicar para a neta toda essa questão para que ela possa entender e não desejar negativamente que o casal que se formou, que é o ex-noivo e a amiga, sejam infelizes, né? Ela quer que a neta, através de um amor incondicional, né, que é o amor top do top, né, o amor verdadeiro, né, que através desse amor ela oriente a moça para que os dois sejam felizes, não que ela tenha raiva, né, nem do noivo e nem da amiga por terem se consorciado em união. Deixa eu parar isso aqui. Tá, agora foi. Entendeu? Então, assim, o nosso estudo de hoje deu um pouquinho mais, mas eu acho que ficou mais ou menos o mesmo tempo, porque tem alguns assuntos que acabam demandando mais tempo mesmo, né? Então, não tem jeito, né? E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade maravilhosa da gente estar estudando, né? Uma vez por mês, o Nosso Lar, que é um livro que eu gosto muito. Nós te agradecemos, Cristina, por essa oportunidade que você está dando para a gente. Muito obrigada. Rodrigo, você pode falar... Da mês que vem é dia 29/5. Isso, dia 29. 29/5, gente. Rodrigo, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim. Vamos lá. Pai de amor, Pai de luz, Pai de bondade, que tantos aprendizados que a gente recebeu aqui através desse livro, através da nossa amiga, que não só fique aqui num único momento aqui de um sábado à tarde, mas que a gente consiga, como ela mesma falou, levar para a prática. Que a gente consiga trazer exemplos desse nosso dia a dia. Não que fique um livro de 1930, mas a vida de alguém que está em evolução, que está aprendendo hoje aqui em 2021. Que os nossos mentores consigam ajudar a traduzir tantos aprendizados, tantas mudanças na sociedade, tantas mudanças de pensamento. E que todos nós juntos aqui, nesses simples momentos de estudo, de encontro, de paz e de prece, que a gente consiga ser instrumento para se instruir e poder instruir as outras pessoas também. Que a gente não tenha medo do desencarne, mas que a gente tenha compreensão do desencarne. Parece que quanto mais a gente estuda, mais parece que a gente está preparado, mas chega na hora, caramba, e agora? Então que a gente comece a se conscientizar um pouco mais do que é um até logo, do que é um volto já, para que cada vez que um amigo nosso aqui nessa vida se despeça da gente ao voltar para casa, cada vez que a gente chega em casa e encontra uma pessoa que a gente ama, cada vez que a gente troca um WhatsApp e vai se despedir de alguém, a gente se despeça como se fosse a última vez nessa existência. Porque um volto já, a gente não sabe quando que é esse já. Então que de coração a gente demonstre o nosso amor, que a gente demonstre que a gente se importa um com o outro e que a gente possa ser sempre instrumento de paz dos aprendizados que a gente tem aqui e dos aprendizados que a gente tem nessa escola chamada vida. Que assim seja.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Uma excelente semana a todos, um excelente mês, e a gente se vê mês que vem. Muito obrigado. Um beijo. Tchau, Muito gente. obrigada. Tchau, gente. Muito bom. Tchau. Fica com Deus. Cristina, obrigada. Obrigada a todo mundo. Tchau. Beijo, gente. Obrigado, Cristina. Tchau, tchau. Boa pessoal. noite. Gente, Boa tchau. noite. Até mês que vem. Obrigada, gente. Obrigado, Beijo, gente. Muito Obrigada, obrigado Cristina. mesmo, Tchau, por tchau. todo o carinho, Boa semana tá? a todos. Beijo.